Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, encerra um período de profecias com um tom peculiar. Enquanto outros profetas anunciavam juízos iminentes e promessas grandiosas, Malaquias apresenta um quadro de apostasia, descrença e descrença dentro do próprio povo de Deus. O livro é repleto de acusações e advertências, mas também de promessas sutis de restauração. Quem foi este profeta enigmático e o que ele realmente queria comunicar? Sua mensagem ecoa até nossos dias. Sua identidade permanece obscura, um véu de mistério envolvendo sua origem e seu tempo de atuação. A falta de informações biográficas detalhadas sobre Malaquias intensifica o mistério em torno de seu livro. O livro de Malaquias é um registro pungente do estado espiritual de Israel após o exílio babilônico. O povo, embora restaurado à sua terra, havia se afastado dos caminhos do Senhor. Os rituais religiosos se tornaram vazios, a justiça era negligenciada e a infidelidade conjugal era disseminada. A hipocrisia religiosa corroía a fé genuína, criando uma atmosfera de desânimo e descrença. O cenário retratado era de um povo que, apesar de ter experimentado a misericórdia divina, preferiu mergulhar em sua própria indiferença e idolatria. Essa situação gerava uma profunda angústia espiritual. A mensagem de Malaquias é incisiva e direta, sem rodeios. Ele confronta diretamente a falta de respeito a Deus presente naqueles tempos. Sua linguagem contundente evidencia a indignação divina diante da hipocrisia religiosa e a falta de compromisso do povo com a aliança estabelecida. O tom de advertência é constante, mas também há um fio de esperança tecendo-se por entre as repreensões. Inscreva-se no nosso canal para continuar desvendando os mistérios de Malaquias. A promessa de um precursor, um mensageiro, é uma luz que brilha no meio da escuridão. A profecia de Malaquias expõe a fragilidade da fé humana quando misturada com o pragmatismo e a comodidade espiritual. Ele destaca a superficialidade do culto religioso sem uma verdadeira transformação de vida. A falta de compromisso com Deus, a infidelidade no casamento e a injustiça social são criticados severamente. Contudo, esse juízo não é um fim em si mesmo, mas um chamado à verdadeira conversão e restauração da comunhão com Deus. A promessa do Messias, do Purificador, está implícita. O livro de Malaquias termina com uma promessa de restauração, uma esperança de um novo começo. A promessa de um mensageiro, um precursor, que prepara o caminho para o Senhor, aponta para uma nova era de fé e restauração. Essa promessa cria uma ponte para o Novo Testamento, antecipando a vinda de João Batista e, posteriormente, de Jesus Cristo. Apesar do tom sombrio, a última palavra não é de condenação eterna, mas de um futuro esperançoso e a chegada de alguém que prepararia a vinda do Messias. Mas como essa promessa se cumpriu? A infidelidade do povo de Israel, tão severamente repreendida por Malaquias, não se limitava a questões puramente rituais. O profeta denuncia a quebra da aliança matrimonial, um reflexo da ruptura com a aliança com Deus. O casamento na cultura israelita era uma instituição sagrada, representando a aliança entre Deus e seu povo. A traição conjugal simbolizava, portanto, a infidelidade religiosa. Essa infidelidade conjugal era vista como uma afronta à santidade da aliança. A questão da justiça social também é abordada por Malaquias com igual veemência. Ele critica a exploração dos mais fracos, a corrupção entre os líderes e a falta de compaixão entre os membros da comunidade. A prática de dar ofertas sacrificiais imperfeitas era vista como uma zombaria a Deus. Essas ações, longe de serem meras formalidades religiosas,
refletiam uma profunda falta de respeito e amor a Deus. A injustiça social era uma demonstração da ausência de justiça divina. O profeta chama o povo de Israel a arrependimento e à restauração da aliança com Deus. Ele os exorta a retornar ao Senhor com corações sinceros e ações justas. A mensagem de Malaquias não é apenas uma crítica, mas um apelo à conversão. Essa necessidade de conversão é a chave para entender a profundidade da mensagem do profeta, que não se limitava a uma simples repreensão. Seu objetivo era reconduzir o povo ao caminho da justiça e da santidade. A linguagem de Malaquias é marcante pela sua directness. Ele não utiliza metáforas ou alegorias elaboradas. Sua mensagem é contundente, direta e sem rodeios, confrontando diretamente o povo com seus pecados. Sua intenção era despertar a consciência de um povo adormecido espiritualmente. A ausência de rodeios é característica marcante da sua escrita, que busca atingir o coração do leitor. A honestidade e a sinceridade em sua mensagem causam um impacto profundo. O tom do livro de Malaquias é uma mistura de severidade e esperança. Apesar da severidade das acusações, a promessa de restauração e a expectativa da vinda do Messias permeiam toda a mensagem. O final do livro oferece uma visão de esperança para um futuro de restabelecimento da aliança. Essa mistura de severidade e esperança é o que torna a mensagem de Malaquias tão impactante e relevante para nós hoje. Mas quais são as lições práticas que podemos extrair deste livro? A justiça divina, segundo a perspectiva apresentada em Malaquias, não se resume a um mero castigo aos ímpios. Ela é, antes de tudo, uma manifestação do amor e da fidelidade de Deus à sua aliança. Deus age com justiça, mas também com misericórdia, oferecendo oportunidades de arrependimento e restauração. Sua justiça não é arbitrária, mas baseada em sua própria santidade e na fidelidade à sua palavra. O conceito de justiça é crucial para compreendermos a mensagem. A aparente lentidão da justiça divina, muitas vezes questionada pelo povo de Israel, é um aspecto que Malaquias aborda sutilmente. A justiça de Deus não se limita aos acontecimentos imediatos e visíveis, mas alcança dimensões mais profundas e de longo alcance. Sua ação pode ser gradual, permitindo oportunidades de arrependimento, e é sempre guiada por sua infinita sabedoria e misericórdia. A paciência de Deus é uma característica essencial a ser considerada. Malaquias destaca a importância de uma vida de integridade e justiça, não somente na esfera religiosa, mas em todas as áreas da vida. A justiça não é apenas uma questão de conformidade às leis religiosas, mas um princípio moral que deve governar as relações humanas e sociais. A prática da justiça social, a honestidade nos negócios e nas relações interpessoais são cruciais para a restauração da aliança com Deus. A prática da justiça é essencial para um testemunho de fé. Deus demonstra sua justiça ao julgar a hipocrisia e a indiferença espiritual do seu povo. A condenação não é um ato de crueldade, mas uma consequência necessária para a restauração da santidade. A justiça divina, portanto, serve como um instrumento de purificação e de transformação espiritual. A justiça não é um fim em si mesma, mas um meio para restaurar a comunhão entre Deus e seu povo. Deus usa a justiça para purificar e restaurar. A mensagem de Malaquias nos convida a refletir sobre a nossa própria conduta e o nosso relacionamento com Deus. Nosso culto, nossos atos e nossas relações devem ser marcados pela integridade, honestidade e justiça, espelhando a justiça divina. A justiça divina serve de inspiração e modelo para nossa própria busca pela justiça.
A reflexão sobre o livro de Malaquias nos inspira a viver com justiça. O livro de Malaquias dedica uma atenção especial ao tema do sacrifício, considerando a importância que ele tinha na religiosidade israelita. Mas o profeta não se limita a descrever os procedimentos rituais, criticando severamente os sacrifícios imperfeitos e a falta de sinceridade por trás deles. A ênfase não estava na quantidade, mas na qualidade do sacrifício oferecido. Deus não se compraz com ofertas superficiais. A apresentação de ofertas imperfeitas ou contaminadas, como animais doentes ou defeituosos, era vista por Malaquias como uma demonstração de desrespeito a Deus. Não se tratava apenas de uma questão de ritualismo, mas de uma postura espiritual que refletia a falta de compromisso com a santidade divina. Era uma zombaria, uma demonstração clara de superficialidade. Ofertas imperfeitas eram uma demonstração de falta de amor a Deus. O verdadeiro sacrifício para Malaquias vai além dos atos religiosos formais. Ele é uma expressão do arrependimento, da obediência e do amor sincero a Deus. É uma entrega total da vida a Deus, incluindo a disposição para viver segundo os princípios da justiça e da retidão. O sacrifício verdadeiro se manifesta em uma postura de entrega e obediência. Deus busca um povo que o ame e o obedeça sinceramente, não um povo que apenas cumpra os rituais religiosos sem verdadeiro compromisso. O sacrifício agradável a Deus é o fruto de um coração transformado pela graça e pelo amor divino. A mensagem do profeta nos chama para uma vida de verdadeira entrega e devoção. O sacrifício verdadeiro é resultado de um coração transformado. Malaquias nos convida a examinar a nossa própria religiosidade. Será que nossos cultos e nossas ações são motivados por um amor genuíno a Deus ou por uma mera formalidade religiosa? O apelo do profeta ecoa até os nossos dias, convidando-nos a refletir sobre a nossa maneira de servir a Deus. Somos verdadeiramente fiéis ou apenas superficialmente religiosos? A promessa do mensageiro ou precursor é um dos pontos mais significativos do livro de Malaquias. Este mensageiro, que precede a vinda do Senhor, prepara o caminho para a restauração da aliança entre Deus e seu povo. Ele desempenha um papel crucial na preparação para a chegada do Messias, anunciando a sua vinda e preparando os corações para recebê-lo. A promessa do mensageiro anuncia uma nova era. A identidade deste mensageiro é um tema de debate entre os estudiosos, mas a tradição cristã identifica João Batista como o cumprimento desta profecia. João Batista, precursor de Jesus Cristo, preparou o caminho para a chegada do Messias, pregando o arrependimento e o batismo de imersão. Sua mensagem foi um chamado para a conversão e para a preparação do coração para receber o Salvador. João Batista se encaixa na descrição de Malaquias. A mensagem do mensageiro é um chamado ao arrependimento e à volta para Deus. Ele conclama o povo a abandonar a hipocrisia e a superficialidade religiosa e a abraçar uma fé verdadeira e transformadora. Sua mensagem é um alerta severo, mas também uma promessa de esperança e restauração para aqueles que se arrependem. É uma mensagem de esperança e transformação. A figura do mensageiro destaca a importância da preparação para a chegada do Senhor. O arrependimento e a mudança de vida não são apenas uma resposta à mensagem do mensageiro, mas uma condição essencial para acolher a graça e a salvação de Deus. A preparação é essencial para receber a salvação. A preparação para a vinda de Deus é essencial. A promessa do mensageiro aponta para a continuidade do plano de Deus na história da salvação. Apesar do contexto específico de Israel no pós-exílio,
A mensagem de Malaquias transcende os limites do tempo e do espaço, aplicando-se a todos aqueles que buscam um relacionamento autêntico com Deus. O mensageiro é uma demonstração da continuidade da promessa divina. A restauração da aliança entre Deus e seu povo é o tema central que permeia todo o livro de Malaquias. A quebra da aliança, manifestada na infidelidade religiosa e moral do povo, é a raiz dos problemas que afligem a nação de Israel. A restauração, portanto, implica na renovação do compromisso do povo com Deus e a sua volta para os caminhos da justiça. A restauração é o objetivo final da mensagem. A restauração da aliança não se limita a um simples retorno aos costumes e rituais religiosos. Ela implica numa profunda transformação interior, um arrependimento genuíno e uma mudança de vida que reflita a vontade de Deus. A mudança deve ser interior e externa. A transformação deve ser completa, abrangendo todos os aspectos da vida. A restauração é uma obra da graça divina, mas exige a participação ativa do povo. Deus toma a iniciativa de restaurar a aliança, mas o povo deve responder com arrependimento, obediência e fidelidade. A restauração é um trabalho conjunto, uma parceria entre Deus e o homem. A restauração depende da cooperação humana. A restauração da aliança é prometida por Deus, mas a sua realização depende da resposta do povo. Deus oferece o perdão e a restauração, mas o povo deve aceitar a oferta e mudar seu comportamento. O perdão é oferecido, mas a ação é necessária. A resposta do povo é fundamental para o processo. A restauração da aliança é um processo contínuo, que começa com o arrependimento e culmina na plena comunhão com Deus. É um caminho de transformação espiritual que envolve a luta contra o pecado e a busca pela justiça. A restauração é um processo gradual que leva a uma comunhão completa. Apesar do tom de reprovação e advertência que caracteriza o livro de Malaquias, o livro culmina numa nota de esperança. A promessa da vinda do mensageiro, que prepara o caminho para o Senhor, e a promessa de uma restauração completa da aliança, anunciam um futuro de paz e prosperidade para o povo de Deus. A mensagem é dura, mas termina em uma nota de esperança. A esperança do futuro não é baseada em esforços humanos, mas na fidelidade e na graça de Deus. Deus cumpre suas promessas, e a restauração da aliança é uma demonstração de seu amor e sua misericórdia. A esperança é baseada na fidelidade divina. A esperança do futuro se baseia na graça divina. A esperança do futuro se estende além do contexto imediato de Israel. A mensagem de Malaquias tem uma dimensão universal, oferecendo esperança para todos aqueles que se encontram perdidos e separados de Deus. A mensagem se estende a todos que buscam a Deus. A esperança é universal, abrangendo todos os povos. A esperança do futuro inspira a perseverança na fé. Apesar das dificuldades e das provações, os cristãos podem manter a esperança, sabendo que Deus é fiel e que cumprirá suas promessas. A esperança é uma inspiração para seguir em frente. A perseverança na fé é inspirada pela esperança. A esperança do futuro nos motiva a buscar a justiça e a santidade. A transformação individual e coletiva é essencial para a chegada do reino de Deus. A busca pela justiça e santidade é essencial para receber a esperança. A esperança nos motiva a buscar a santidade. Malaquias condena veementemente a infidelidade conjugal, que ele vê como um reflexo da infidelidade espiritual. Hoje, em uma sociedade cada vez mais individualista, essa mensagem ainda ressoa com força. A família, célula fundamental da sociedade, precisa ser protegida da desintegração, e a fidelidade é crucial para isso. A fidelidade conjugal é crucial para uma sociedade saudável.
A crescente banalização do casamento e a alta taxa de divórcios são indicadores de uma crise de valores. A cultura da instantaneidade e do descartável afeta também as relações interpessoais, levando muitas vezes a uma falta de compromisso e responsabilidade nas relações conjugais. A cultura atual prejudica as relações conjugais. O casamento precisa ser valorizado novamente. A mensagem de Malaquias nos chama a uma profunda reflexão sobre o significado do casamento. Não se trata apenas de uma união legal, mas de um pacto sagrado, baseado no amor, no respeito, na fidelidade e no compromisso mútuo. A sacralidade do casamento deve ser restaurada. O casamento é um pacto sagrado entre dois indivíduos. A infidelidade conjugal não só afeta o casal, mas também seus filhos e toda a família. Crianças que crescem em lares desfeitos sofrem consequências profundas e duradouras. A família precisa ser o refúgio de amor e segurança para as crianças. A família precisa ser um porto seguro para as crianças. O chamado de Malaquias, a fidelidade conjugal, serve como um alerta para o perigo da superficialidade e da falta de compromisso nas relações interpessoais. A fidelidade conjugal é fundamental para a preservação da família e para a construção de uma sociedade mais justa e saudável. A fidelidade conjugal é fundamental para a construção de uma sociedade melhor. A crítica de Malaquias à injustiça social é igualmente relevante para o nosso tempo. A desigualdade social, a exploração dos mais fracos, a corrupção e a falta de compaixão continuam a ser problemas graves em nossa sociedade. A injustiça social continua sendo um grande problema atual. A globalização e o avanço tecnológico, embora tenham trazido muitos benefícios, também contribuíram para o aumento da desigualdade, criando uma brecha cada vez maior entre ricos e pobres. A concentração de riqueza nas mãos de poucos gera exclusão social e injustiças. A desigualdade gera injustiças sociais. A mensagem de Malaquias nos chama a nos engajar na luta pela justiça social. Devemos nos sensibilizar à realidade daqueles que são marginalizados e excluídos, trabalhando para criar uma sociedade mais justa e igualitária. Devemos buscar construir uma sociedade mais justa e igualitária. A construção de uma sociedade justa exige a participação ativa de todos. Precisamos nos comprometer a combater a corrupção, a promover a transparência e a defender os direitos dos mais vulneráveis. A construção de uma sociedade mais justa exige participação de todos. A mensagem de Malaquias nos inspira a promover a solidariedade e a compaixão, características cruciais para a construção de uma sociedade mais humana e fraterna. Devemos amar o próximo como a nós mesmos, mostrando compaixão e justiça nas nossas ações. A compaixão e a justiça são essenciais para uma sociedade melhor. A crítica de Malaquias à superficialidade religiosa ainda é um alerta para os cristãos de hoje. O culto a Deus deve ser marcado pela sinceridade, pela fé genuína e pela busca de uma transformação interior. A superficialidade religiosa ainda persiste. Muitos se contentam com uma religiosidade superficial, sem se comprometer com uma vida de santidade e de obediência a Deus. O ritualismo vazio, sem transformação interior, não agrada a Deus. O ritualismo vazio não agrada a Deus. O livro de Malaquias nos chama a buscar um relacionamento autêntico com Deus, marcado pelo arrependimento e pela entrega total da vida. A fé genuína se manifesta em ações concretas e não apenas em palavras. A fé autêntica precisa se manifestar em ações. Devemos examinar a nossa própria religiosidade, verificando se o nosso culto a Deus é marcado pela sinceridade ou pela mera formalidade. Precisamos nos questionar:
Nosso culto é sincero ou apenas um ritual? A mensagem de Malaquias nos convida a viver uma fé autêntica e transformadora que afeta todos os aspectos da nossa vida. Uma fé transformadora afeta todos os aspectos de nossa vida. A busca por uma fé transformadora é essencial. A mensagem de esperança da restauração da aliança entre Deus e seu povo, presente em Malaquias, é uma fonte de encorajamento para os cristãos de hoje. Apesar das dificuldades e dos desafios, podemos manter a esperança na fidelidade de Deus e na sua promessa de restauração. Podemos ter esperança na fidelidade divina. A promessa da restauração não se limita à época de Malaquias, mas estende-se a todos os tempos. Deus continua a trabalhar em nossas vidas, restaurando nossas relações com Ele e com os outros. Deus continua restaurando nossas vidas e nossos relacionamentos. Apesar das provações e dos sofrimentos, a esperança na restauração nos dá força para perseverar na fé e a confiança na fidelidade divina. A esperança em tempos de provação é essencial. A esperança nos dá forças para perseverar. A esperança na restauração nos inspira a buscar a justiça e a santidade, trabalhando para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. A busca pela justiça e pela santidade continua sendo essencial. A esperança nos inspira a buscar a justiça. A esperança na restauração é uma mensagem de conforto e encorajamento para todos os que se sentem perdidos ou desanimados. Podemos confiar na misericórdia e no amor de Deus, que sempre nos oferece a oportunidade de arrependimento e restauração. A misericórdia e o amor de Deus são a base da esperança. O livro de Malaquias termina de forma enigmática, deixando o leitor com uma sensação de expectativa e suspense. A promessa do mensageiro e a antecipação de uma restauração não são explicadas completamente, deixando espaço para a interpretação e a reflexão. O livro nos deixa com uma sensação de mistério. A última palavra de Deus em Malaquias não é uma conclusão definitiva, mas um apelo à continuidade do relacionamento entre Deus e seu povo. A mensagem do profeta nos convida a buscar um relacionamento autêntico e transformador com Deus. O chamado de Deus é permanente e sempre precisamos buscar o relacionamento com Ele. A mensagem de Malaquias permanece relevante para os cristãos de hoje, desafiando-nos a viver uma fé genuína e transformadora. A mensagem do profeta é atemporal e aplica-se a todas as gerações. A mensagem é atemporal e sempre precisamos refletir nela. O livro de Malaquias é um desafio a repensar nossa fé e buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Precisamos buscar a justiça, praticar a fidelidade e viver uma fé autêntica que transforma nossas vidas. Precisamos refletir sobre nossa fé e buscar um relacionamento profundo com Deus. A última palavra de Malaquias não é um fim, mas um novo começo, um chamado para uma contínua busca pela santidade, justiça e fidelidade a Deus. A busca pela santidade é um processo contínuo que precisa ser feito por toda a vida. A busca pela santidade é um processo contínuo. Malaquias, o último livro profético do Antigo Testamento, nos deixa com mais perguntas do que respostas. Sua mensagem contundente, apesar de ambígua em alguns pontos, serve como um espelho para a condição humana e para a nossa relação com o divino. Refletir sobre sua mensagem nos leva a uma busca mais profunda da fé e da justiça. O enigma que Malaquias nos apresenta é o desafio de viver uma fé autêntica em meio à hipocrisia e à indiferença espiritual. É a constante luta entre a promessa de restauração e a realidade da falibilidade humana. Como podemos viver uma fé verdadeira em um mundo cheio de desafios e tentações?
A complexidade da mensagem de Malaquias reside na sua capacidade de nos confrontar com nossas próprias falhas e, ao mesmo tempo, nos oferecer uma esperança de restauração e redenção. É um chamado à ação, a uma mudança de vida e a uma busca mais profunda de Deus. Como podemos transformar nossa fé em ações concretas? A relevância do livro de Malaquias para o nosso tempo é inegável. Os temas abordados, infidelidade, injustiça, superficialidade religiosa, continuam atuais, representando desafios que precisamos enfrentar diariamente. Como aplicar os ensinamentos de Malaquias à nossa vida moderna? Compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles também possam refletir sobre a mensagem de Malaquias. A jornada de compreensão do livro de Malaquias é uma jornada pessoal, uma busca contínua pela verdade e pela justiça. Que este estudo nos inspire a viver uma fé genuína, marcada pela justiça, fidelidade e amor a Deus. Deixe seu comentário contando sua experiência com este estudo. Se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber mais estudos como este. Que a mensagem de Malaquias inspire a sua caminhada de fé. Até a próxima.